Adolf Hitler chegou ao poder em 1933 e em poucos anos transformou a Alemanha em um estado altamente militarizado e autoritário. A infraestrutura ferroviária, antes usada para transporte de passageiros e mercadorias, passou a ser utilizada para deportações em larga escala. A rede ferroviária nazista, controlada pela Deutsche Reichsbahn, foi um dos principais meios para a transferência forçada de grupos perseguidos, incluindo judeus, ciganos e prisioneiros políticos que eram enviados para campos. Entre 1941 e 1945, milhões de pessoas foram transportadas sob condições extremamente precárias. Cidades como Varsóvia, Paris, Amsterdã e Budapeste testemunharam a saída constante de comboios. Hitler consolidou seu poder com o apoio do Partido Nazista, implementando políticas discriminatórias e medidas restritivas contra judeus e outras minorias. Em 9 de novembro de 1938, a Noite dos Cristais marcou um período de intensa repressão. Sinagogas foram danificadas, lojas destruídas e milhares de judeus detidos. Pouco tempo depois, começaram as deportações em larga escala. No início da guerra, em 1939, a Polônia ocupada foi transformada em um grande local de confinamento. Cidades como Varsóvia, Cracóvia e Łódź tiveram guetos estabelecidos. Os trens da Deutsche Reichsbahn passaram a realizar transportes constantes. Os comboios não eram apenas deslocamento, faziam parte de um processo sistemático de segregação. Em 15 de junho de 1940, partiu o primeiro trem oficial para Auschwitz, levando prisioneiros poloneses. Em 20 de janeiro de 1942, em uma mansão à beira do Lago Wannsee, em Berlim, 15 altos funcionários nazistas reuniram-se para discutir o destino da população judaica na Europa. Liderados por Reinhard Heydrich, chefe do Escritório Central de Segurança do Reich, e Adolf Eichmann, especialista em logística, eles planejaram medidas para a deportação em larga escala, reorganizando o sistema de transporte para esse fim. O plano envolvia a transferência em grande escala para campos situados na Polônia ocupada, utilizando a vasta rede ferroviária da Deutsche Reichsbahn. Milhares de pessoas foram enviadas em trens superlotados. Locais como Auschwitz, Treblinka, Sobibor e Belzec tornaram-se pontos centrais desse processo. Entre 1942 e 1943, o transporte ferroviário simbolizou um dos períodos mais sombrios da história. A Deutsche Reichsbahn, a companhia ferroviária do Terceiro Reich, desempenhou um papel central nas deportações durante a Segunda Guerra Mundial. Cada trem que partia era meticulosamente organizado, com cálculos precisos sobre a quantidade de pessoas por vagão e os custos da operação. O transporte em massa era financiado pelo próprio sistema nazista, gerando receitas para o Reich a cada deportação realizada. Os trilhos se estendiam por toda a Europa ocupada, conectando guetos a campos de detenção. As rotas levavam milhões de pessoas para locais como Auschwitz, Treblinka e Sobibor. Comboios saíam de países como França, Holanda, Hungria, Itália e Grécia. Antes das deportações em massa, os nazistas isolaram os judeus em guetos, transformando bairros inteiros em áreas de confinamento. Em 1939, o primeiro grande gueto foi criado em Piotrków Trybunalski, na Polônia. Logo, cidades como Varsóvia, Łódź e Cracóvia também tiveram seus próprios guetos, onde a população vivia em condições extremamente difíceis, sob vigilância constante. Entre 1940 e 1941, começaram os primeiros deslocamentos forçados. Judeus eram retirados de suas casas e enviados para essas áreas muradas, onde a escassez de recursos tornava a vida ainda mais desafiadora.
No entanto, os guetos não foram a etapa final desse processo. A partir de 1942, com a implementação de novas diretrizes do regime nazista, os trens passaram a transportar grandes grupos para campos como Auschwitz, Treblinka e Sobibor. No dia 15 de junho de 1940, o primeiro trem de prisioneiros chegou a Auschwitz. Partindo de Tarnów, na Polônia, o comboio transportava 728 prisioneiros poloneses, entre intelectuais, soldados da resistência e opositores do regime nazista. Sem saber, estavam sendo levados para um local que, nos anos seguintes, se tornaria um dos mais temidos da história. A viagem foi marcada por condições extremamente difíceis. Ao desembarcar, foram identificados com números tatuados na pele, um procedimento que se tornaria comum em Auschwitz. Esse primeiro transporte inaugurou um sistema de deportações em larga escala, e nos anos seguintes, judeus, ciganos e outros grupos perseguidos passaram a ser enviados para os campos em trens semelhantes. Em 23 de julho de 1942, o primeiro trem de deportados chegou a Treblinka, na Polônia. Diferente de Auschwitz, Treblinka não funcionava como um campo de trabalho, mas sim como um centro de extermínio. Os vagões de carga traziam judeus do gueto de Varsóvia e de outras regiões ocupadas. Ao desembarcarem, eram conduzidos para áreas onde as execuções ocorriam de maneira sistemática. O tempo entre a chegada e o destino final era muito curto, tornando Treblinka um dos locais mais letais da Segunda Guerra Mundial. Os pertences dos prisioneiros eram separados e enviados de volta à Alemanha, enquanto novos transportes continuavam chegando. Entre 1942 e 1943, estima-se que cerca de 900 mil pessoas tenham perdido suas vidas nesse local. Em 1942, alemães e colaboracionistas começaram a enviar milhares de judeus para Sobibor, um dos campos de extermínio mais letais da Operação Reinhard. Os trens partiam de cidades como Lublin, Amsterdã e Varsóvia, transportando famílias inteiras sem possibilidade de retorno. Chegavam lotados cada vagão. Ao contrário de outros campos, Sobibor não tinha barreiras para trabalho forçado. Sua finalidade era a eliminação total. Os prisioneiros eram desembarcados e levados diretamente para as câmaras de gás, disfarçadas como salas de banho. O gás letal fazia efeito em minutos. Os nazistas se orgulhavam da eficiência. Milhares de pessoas eram vítimas do sistema diariamente, e os trens voltavam vazios para buscar novos deportados. Entre março e dezembro de 1942, mais de 434 mil judeus foram transportados para Belzec, um dos campos de extermínio mais letais da Operação Reinhard. Os trens partiam de cidades como Lviv, Cracóvia e Varsóvia, sempre lotados com homens, mulheres e crianças. Belzec funcionava como uma enorme máquina de extermínio, operando sem testemunhas. Não havia seleção. Todos eram levados imediatamente para as câmaras de gás, abafados pelo barulho dos trens. O monóxido de carbono fazia efeito em poucos minutos. Nos trens, a jornada já era marcada por grande desconforto antes mesmo da chegada aos campos. Vagões de gado fechados, sem janelas, transportavam muitas pessoas apertadas e sem ventilação. Crianças choravam, idosos se sentiam cansados pelo calor, e mulheres passavam por momentos difíceis em meio à agitação. Cada viagem durava vários dias, sem paradas. Sobreviventes lembraram da sensação de fome e sede, da atmosfera tensa e do despertar em meio à situação difícil. Algumas rotas, como as que partiam de Salônica para Auschwitz, duravam mais de uma semana. Os nazistas não demonstravam preocupação com os que não conseguiram resistir à viagem. Aqueles que sobreviveram saíram muito debilitados
sem forças, apenas para enfrentar o processo de seleção na plataforma. Nos trens, os prisioneiros não tinham informações sobre seu destino. Partiam dos guetos, das cidades ocupadas e dos campos de trânsito, sem saber que aquela seria sua última viagem. Os trens seguiam para Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Belzec, lugares isolados e remotos. Ao chegarem, os prisioneiros eram recebidos por gritos, latidos de cães e o som de chicotes. A seleção acontecia rapidamente e muitos seguiam para áreas de execução sem entender o que estava acontecendo. Outros eram enviados a trabalhos forçados, enfrentando condições muito difíceis. As promessas de reassentamento eram falsas. A maioria das pessoas que embarcava nesses trens nunca retornava. Em 1940, os nazistas criaram o gueto de Varsóvia, onde mais de 400 mil judeus foram forçados a viver em condições muito difíceis. A fome e as doenças causaram muitas perdas, mas a verdadeira tragédia teve início em 22 de julho de 1942, quando os primeiros trens partiram para Treblinka. Alemães e colaboradores poloneses forçavam as pessoas a embarcar nos vagões, prometendo um reassentamento, mas na realidade, o destino era outro. O gueto resistiu. Em abril de 1943, quando os nazistas planejavam a deportação final, ocorreu a revolta judaica. Por semanas, os combatentes enfrentaram os tanques e soldados SS, mas foram derrotados. No final, o gueto foi destruído e os sobreviventes foram enviados nos trens. Varsóvia, que um dia foi o centro da vida judaica na Europa, viu seu povo desaparecer ao longo desses trilhos. Entre 1942 e 1944, o regime de Vichy, aliado dos nazistas, enviou mais de 75 mil judeus da França para campos de concentração. Os prisioneiros eram mantidos em locais como Drancy, Pithiviers e Bonne-la-Rolande, aguardando os trens que os levariam para Auschwitz. Sob ordens das autoridades alemãs, as deportações eram organizadas, separando famílias. Em julho de 1942, a Rafle du Vel d'Arrive chocou o mundo. Mais de 13 mil judeus foram presos em Paris e enviados para Drancy antes de seguir para Auschwitz. Nos vagões lotados, enfrentaram dias de sofrimento. No destino final, a maioria não sobreviveu. A participação da França nas deportações ainda é uma parte dolorosa da história, lembrando que as atrocidades do Holocausto não se limitaram à Alemanha. Em 31 de julho de 1944, com a França às vésperas da libertação, o último grande transporte de judeus partiu de Drancy para Auschwitz. O convoi 77 levava 1.321 prisioneiros, entre eles crianças, idosos e membros da resistência. Poucos sobreviveram. Sob ordens nazistas e com a colaboração ativa da polícia de Vichy, a deportação foi executada com precisão cruel, mesmo com as tropas aliadas avançando sobre a França. A jornada seguiu o padrão brutal dos transportes nazistas. Dias depois, ao chegarem a Auschwitz, foram submetidos diretamente para as câmaras de gás. O convoi 77 simboliza não apenas o horror das deportações, mas também a determinação nazista em levar o genocídio até os últimos dias da guerra, ignorando sua derrota iminente. Em 8 de agosto de 1944, Anne Frank e sua família foram enviados para o campo de trânsito de Westerbork, na Holanda. Em 3 de setembro, foram colocados no último trem direto para Auschwitz. Foram 3 dias de viagem em um vagão de gado superlotado. Ao chegarem, Anne, sua irmã Margot e sua mãe Edith foram separadas de Otto Frank.
Naquele momento, o destino da família estava selado. Mais de 100 mil judeus holandeses foram deportados para campos de concentração. De Amsterdã, os prisioneiros seguiam para Westerbork e de lá eram enviados para Auschwitz, Sobibor ou Bergen-Belsen. Anne e Margot perderam a vida em Bergen-Belsen, vítimas de tifo, pouco antes da libertação. Sua história tornou-se um símbolo do horror vivido por milhares de judeus holandeses. Em 1942, a Bélgica tornou-se um ponto estratégico durante a ocupação nazista e, a partir desse ano, começaram os transportes de judeus belgas para os campos de concentração. O comboio 20, um dos mais conhecidos, partiu de Bruxelas para Auschwitz em 19 de abril de 1943, levando 1.631 pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças. Apesar das circunstâncias difíceis, a resistência belga não permaneceu em silêncio. Durante o transporte do comboio, grupos de resistentes tentaram sabotar as linhas ferroviárias, correndo grandes riscos. Organizaram ações para danificar os vagões e destruir os trilhos. Infelizmente, a maioria dos prisioneiros do comboio 20 não conseguiu escapar. No entanto, a luta da resistência belga continuou, mesmo diante dos obstáculos. Em 1944, após a ocupação da Hungria pelas tropas nazistas, o terror alcançou novos níveis. A partir de maio, milhares de judeus húngaros foram deportados para Auschwitz, em um dos mais rápidos e massivos fluxos de transporte ferroviário do Holocausto. Sob o comando de autoridades colaboracionistas húngaras, como László Baky e László Endre, os trens partiam de cidades como Budapeste e Debrecen, com destino certo: as câmaras de gás. Em apenas 56 dias, mais de 437 mil judeus húngaros foram enviados para os campos de extermínio. Os vagões eram superlotados, famílias eram separadas. Muitos não sobreviveram à viagem antes mesmo de chegar às plataformas de Auschwitz. A rapidez com que os judeus húngaros foram transportados, em um país paralisado pelo medo e pela colaboração nazista, acelerou a máquina de extermínio do Holocausto. Em 1942, a Eslováquia tornou-se um dos primeiros países sob domínio nazista a implementar deportações em massa de judeus. No início do ano, o governo colaboracionista eslovaco começou a enviar judeus para campos de concentração na Polônia. Os primeiros transportes partiram de cidades como Bratislava e Nitra, com destino a Auschwitz e Sobibor. As deportações se estenderam ao longo de 1942 e início de 1943, deixando um rastro de desolação e extermínio. A colaboração do governo eslovaco nas deportações foi um dos primeiros exemplos da cumplicidade de regimes locais no genocídio nazista na Europa Central. O gueto de Łódź, na Polônia, foi um dos maiores e mais traumáticos centros de concentração na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1942, sob o comando nazista, uma parte da população judaica do gueto de Łódź foi deportada para o campo de extermínio de Chełmno. Esses trens partiam com destino às câmaras de gás. A partir de 1942, os vagões de gado eram usados em massa para transportar os judeus de Łódź, um dos maiores guetos da Polônia. Superlotados e sem condições mínimas de higiene. As condições eram insuportáveis, com famílias sendo separadas. Esses trens simbolizavam não apenas a perda de tantas vidas, mas também a devastadora realidade enfrentada por uma população marcada pela violência e sofrimento. Theresienstadt era um campo de concentração e campo de trânsito na Tchecoslováquia, que, embora fosse apresentado como um refúgio para os judeus, escondia uma realidade muito mais sombria.
De 1941 a 1945, cerca de 140 mil judeus passaram por ali, com muitos sendo depois deportados para campos de extermínio como Auschwitz, Sobibor e outros. As deportações de Theresienstadt começaram em 1942 e continuaram até o fim da guerra. Os prisioneiros eram enviados em vagões lotados, enganados com falsas promessas de que seriam levados para um lugar melhor, mas o destino realeram os campos de extermínio na Polônia. Theresienstadt permanece como um dos maiores exemplos de engano e crueldade dentro do Holocausto. Após a captura de Mussolini e a ocupação da Itália pelos nazistas em 1943, milhares de judeus italianos foram apreendidos e deportados para os campos de concentração. O campo de trânsito de Fossoli, no norte da Itália, tornou-se um ponto-chave na rede ferroviária nazista, de onde os deportados eram enviados principalmente para Auschwitz. A partida dos trens em Fossoli representava o início de uma jornada, onde milhares de famílias foram separadas. Os transportes a partir de Fossoli eram marcados por uma viagem longa e tortuosa. Os prisioneiros eram empurrados para os vagões de Godoy em condições desumanas. Entre 1943 e 1944, mais de 5 mil judeus italianos foram enviados para Auschwitz. O que ficou conhecido como os trens do inferno representa uma das experiências mais cruéis nos transportes do Holocausto. Com portas fechadas e janelas seladas, os deportados eram condenados a viagens longas e extremamente dolorosas, sem qualquer condição humanitária. Os vagões de gado, superlotados e infestados por doenças, transformaram-se em câmaras de tortura móveis, onde famílias inteiras perdiam a esperança e a vida. Os transportes para campos como Auschwitz e Sobibor duravam dias, sem água, comida ou espaço para se mover. O calor intenso ou o frio extremo eram insuportáveis. Há registros de corpos se decompondo no interior dos vagões enquanto os prisioneiros se amontoavam em uma escalada de sofrimento. Os ferroviários alemães desempenharam um papel essencial na máquina de extermínio nazista, sendo responsáveis por uma função crucial na logística das deportações. Sem eles, os transportes de judeus e outras vítimas do Holocausto não teriam sido possíveis em sua vasta escala. A deportação em massa exigia precisão, e os ferroviários eram encarregados de carregar, manusear e gerenciar os vagões de gado. Muitos ferroviários não apenas colaboraram com o regime nazista, mas também participaram ativamente da violência e da desumanidade que marcaram os transportes. Havia aqueles que impediam qualquer tentativa de fuga ou resistência dos deportados, e outros que sabiam dos destinos fatais dos vagões nos quais os prisioneiros eram trancados. A maquinaria nazista não apenas ergueu os trilhos, mas também viu os transportes como uma oportunidade de lucrar. Os nazistas exigiam que os deportados pagassem pelas viagens, um imposto que resultava na exploração total das vítimas. Judeus e outros prisioneiros eram obrigados a pagar uma taxa de transporte antes de serem levados aos campos de concentração e extermínio, o que evidenciava o nível de crueldade e vilania do regime nazista. O custo das deportações para os nazistas não representava apenas um impacto econômico, mas também uma maneira de se apropriar ainda mais da vida humana. O Judenrat, ou Conselhos Judeus, eram forçados a arrecadar esse dinheiro das famílias judias, sem qualquer possibilidade de escolha. O valor variava, mas a exigência do pagamento familiar causava um sofrimento adicional. Uma pela cobrança da viagem e outra pela perda imediata dos familiares enviados diretamente para o extermínio. Os nazistas mantiveram registros meticulosos de cada deportação,
A documentação fazia parte do sistema logístico de extermínio, onde os nomes das vítimas eram cuidadosamente anotados em listas. Cada transporte era registrado por números, e cada família desesperada tinha seu destino registrado em frios papéis. Esses registros eram usados para controlar a desumanidade, uma maneira de racionalizar e organizar a brutalidade. Durante os transportes, os guardas nazistas anotavam cada detalhe dos deportados nos registros, que depois eram arquivados nos escritórios de transporte. Esses arquivos, ainda hoje expostos em museus e documentários, ilustram o funcionamento implacável da maquinaria nazista. A rede ferroviária nazista foi estrategicamente construída para maximizar a eficiência dos transportes de vítimas, atravessando a Europa de ponta a ponta, da Polônia à França. As rotas para os campos de extermínio, como Auschwitz, Treblinka e Sobibor, eram vastas, interligadas e fortemente protegidas por barricadas, garantindo que as deportações fossem realizadas sem obstáculos. Os trens viajavam constantemente, levando inocentes a um destino trágico e previsível. A partida dos trens da Polônia, em particular, destacou-se pela grande quantidade de judeus e ciganos deportados, enquanto a França, sob o regime de Vichy, enviava milhares de judeus para o mesmo destino. A rede ferroviária nazista não se limitava apenas ao leste da Europa. O campo de Dachau, na Alemanha, foi um dos primeiros a ser estabelecido e, com o tempo, se tornou um centro de deportação para outros campos de concentração no Ocidente. Com o aumento da perseguição, milhares de prisioneiros eram enviados para Dachau, principalmente da Áustria, Holanda e França. Os comboios partiam de várias estações europeias e seguiam para Dachau, atravessando o coração da Alemanha. Uma vez nos vagões, os deportados eram forçados a permanecer sob condições insuportáveis. Em Dachau, os prisioneiros eram forçados a realizar trabalhos exaustivos, sem qualquer esperança de libertação. A viagem nos vagões de gado, utilizados pelos nazistas para transportar as vítimas, era uma experiência extremamente difícil. O calor intenso no verão e o frio extremo no inverno intensificavam a dor de uma jornada interminável, sem espaço. Para se mover, os deportados eram forçados a permanecer uns sobre os outros em uma pressão psicológica e física que os levava à exaustão. Durante as viagens, a falta de higiene tornava-se um problema grave. As condições precárias resultavam em doenças e infecções. Qualquer tentativa de resistência ou fuga era severamente reprimida. Os nazistas impunham punições rigorosas, que incluíam agressões físicas e exposição ao clima extremo. Dentro dos vagões, as crianças eram uma das faces mais trágicas da violência nazista. Separadas dos pais, muitas vezes sem compreender o que estava acontecendo, elas eram envolvidas pelo horror do Holocausto. Famílias inteiras eram desfeitas nos caminhos dos trens, e as crianças pequenas sentiam um desespero ao perceber que o lar e a segurança haviam sido perdidos para sempre. Muitas crianças não conseguiram suportar as condições desumanas dos vagões, sofrendo com fome, sede ou doenças. Outras foram separadas dos pais e deportadas para os campos. O vazio de afeições, o medo e o caos marcaram essa fase da violência nazista. As crianças, que deveriam ter um futuro ao lado de suas famílias, viram suas vidas interrompidas. Auschwitz-Birkenau, na Polônia, foi o centro das atrocidades do regime nazista. De 1940 a 1945, milhares de vítimas foram deportadas por trens para o que seria conhecido como o Complexo da Destruição. A chegada dos trens ao campo de concentração representava o fim de uma jornada, mas para os deportados, a realidade era apenas um início profundo e prolongado.
Em 28 de maio de 1944, mais de 430 mil judeus húngaros foram levados por trens de Budapeste a Auschwitz, em uma das maiores deportações da história. No campo, enfrentavam um processo desumano. Em 1944, cada dia trazia novos comboios repletos de pessoas que eram conduzidas para um local onde a máquina de extermínio nazista operava com uma eficiência devastadora. Este documentário é um lembrete fundamental sobre os horrores do Holocausto, reforçando a necessidade de educar para evitar a repetição dessa tragédia e promover a dignidade humana. A chegada dos trens a Auschwitz-Birkenau era um momento de tensão extrema para os deportados. Ao descerem dos vagões, eram conduzidos a uma plataforma onde ocorria a seleção. Todos passavam por esse processo, no qual alguns eram direcionados ao trabalho forçado, enquanto outros eram separados sem explicações. A partir de 1942, com o aumento das deportações, a seleção se tornou ainda mais rígida e sistemática. Mulheres, crianças e idosos eram, na maioria dos casos, enviados para outras áreas do campo, enquanto os mais jovens e saudáveis eram designados para o trabalho. Os gritos e a movimentação acelerada criavam um ambiente de confusão e medo. Dentro de Auschwitz-Birkenau, os Sonderkommandos eram prisioneiros forçados a realizar tarefas sob ordens nazistas. Eram designados para lidar com os corpos nas câmaras de gás e operar os crematórios, um trabalho feito sob extrema coerção. Em dezembro de 1942, um novo grupo de Sonderkommandos foi formado para lidar com a crescente quantidade de deportados e a rotina do campo. Após a chegada dos trens, esses prisioneiros eram obrigados a encaminhar os recém-chegados e depois remover os corpos das câmaras de gás, transportá-los para os crematórios e limpar os vestígios. Eram mantidos sob vigilância constante e não tinham escolha em seu destino. Muitos carregavam um peso psicológico insuportável, sabendo que, em algum momento, também seriam substituídos. Treblinka, um dos campos de extermínio mais letais da Polônia, foi construído em uma área isolada, longe dos olhos do mundo. Para enganar as vítimas, os nazistas criaram uma falsa estação de trem com placas, um relógio e até um guichê de bilhetes. Os deportados eram iludidos com a promessa de registro e reassentamento, mas ao descerem dos vagões, encontravam um cenário diferente. A partir de julho de 1942, trens lotados chegavam diariamente, trazendo deportados da Polônia e de outras partes da Europa. Treblinka operava como um centro de extermínio metódico. No dia 23 de julho de 1942, um dos primeiros grandes transportes trouxe mais de 7 mil judeus de Varsóvia. Durante o Holocausto, não foi apenas a máquina de extermínio nazista que operou nos trilhos. Em várias partes da Europa, a resistência local arriscou suas vidas para sabotar e destruir os sistemas ferroviários nazistas. Na França, a resistência comunista francesa atacou linhas férreas, sabotando trilhos e descarrilando trens para dificultar o transporte dos deportados. Essas ações foram cruciais para retardar as deportações e, em alguns casos, salvar vidas. Em julho de 1944, a resistência polonesa destruiu trechos de ferrovia que levavam a Auschwitz, interrompendo a chegada de novos prisioneiros. Outros grupos sabotaram rotas ferroviárias dentro da própria Alemanha, afetando a logística nazista. Alguns ferroviários que trabalhavam sob o regime nazista encontraram formas de ajudar aqueles que estavam em perigo. Em meio a tempos difíceis, esses profissionais atuaram discretamente para atrasar transportes, modificar rotas e, sempre que possível, oferecer uma chance de fuga para os deportados. Um exemplo notável foi o do ferroviário suíço Julius Kurz,
que conseguiu adiar partidas de trens, permitindo que algumas pessoas escapassem. Na França, trabalhadores ferroviários ajudaram na travessia de refugiados para países neutros, afastando-os do destino incerto que os aguardava. Da mesma forma, na Bélgica, pequenos ajustes nas rotas ferroviárias abriram oportunidades para que prisioneiros pudessem fugir. Essas ações, embora arriscadas, mostraram que, mesmo em tempos sombrios, havia aqueles dispostos a agir em favor da vida. Seus gestos de coragem e solidariedade são lembrados até hoje como símbolos de resistência e humanidade. Um dos episódios mais notáveis de fuga dos trens da morte ocorreu em 1943, durante o transporte do 20º comboio, que partiu de Mechelen, na Bélgica, com destino a Auschwitz. O comboio carregava cerca de 1.000 judeus, sendo que muitos estavam cientes do destino fatal que os aguardava. A resistência local, infiltrada na rotina dos transportes, organizou uma ousada fuga. Durante a viagem, em 19 de abril de 1943, um grupo de prisioneiros, com o apoio crucial da resistência, conseguiu escapar. Aproveitando uma distração dos guardas nazistas, eles se libertaram dos vagões e se esconderam em áreas rurais próximas, incluindo florestas e vilarejos, recebendo ajuda de membros da resistência. Graças a essa fuga, 233 prisioneiros conseguiram escapar, com 118 sobreviventes ao longo da guerra. Em 1941, a Iugoslávia tornou-se alvo de repressão pelos nazistas e seus habitantes sofreram as consequências dessa ocupação. Os trens que partiam da região eram responsáveis pela deportação de milhares de judeus, ciganos e prisioneiros políticos para o campo de concentração de Sajmište, localizado nos arredores de Belgrado, na atual Sérvia. Os trens que partiam da Iugoslávia estavam abarrotados de pessoas. Sajmište, criado pelos nazistas em colaboração com o governo colaboracionista do Estado Independente da Croácia, tornou-se um local onde os deportados eram frequentemente executados em grande número. Em 1945, enquanto a Segunda Guerra Mundial se aproximava de seu fim, a máquina nazista continuava a operar, forçando a deportação de prisioneiros para campos de concentração, mesmo com os exércitos aliados avançando pela Europa. A partir de janeiro de 1945, com as forças soviéticas se aproximando de Auschwitz e outros campos, milhares de prisioneiros foram forçados a embarcar em longos transportes, em uma tentativa desesperada dos nazistas de ocultar os crimes cometidos. Este último estágio das deportações e transferências de prisioneiros foi marcado por condições extremamente difíceis. Esses transportes, conhecidos como trens de mármore, levaram milhares de prisioneiros de Auschwitz para outros campos, como Mauthausen e Grossrosen, enquanto a guerra se aproximava de sua conclusão. Em 1941, os nazistas iniciaram uma das mais devastadoras deportações no leste da Europa. A Romênia tornou-se um dos principais pontos de partida para os transportes de prisioneiros, levando milhares de judeus para a Transnistria, uma região na atual Ucrânia. O massacre de Iași, ocorrido em junho de 1941, foi um dos episódios mais trágicos, com mais de 13.000 judeus sendo executados nas ruas de Iași ou deportados sob condições difíceis. A maioria não sobreviveu ao processo. A deportação para a Transnistria, sob a orientação do governo romeno colaboracionista, levou os prisioneiros a um campo onde muitos pereceram devido à fome, doenças e execuções. Com a aproximação do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e o avanço das forças aliadas, o regime nazista começou a enfrentar dificuldades logísticas. A estrutura que sustentava os transportes de prisioneiros entrou em colapso
e a deportação dos inocentes se tornou cada vez mais desorganizada. Durante esse período de caos, surgiram relatos de trens que, em meio à confusão das retiradas, desapareceram sem deixar rastros. Um dos episódios mais notáveis envolveu um comboio de prisioneiros que partiu de Auschwitz e seguia em direção a Gross-Rosen. Em algum momento da viagem, o trem se perdeu, levando mais de 3.000 pessoas, e seu destino permanece incerto até hoje. Em abril de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial se aproximando, as forças aliadas começaram a libertar os campos de concentração na Alemanha e na Áustria, resgatando milhares de prisioneiros que haviam sido deportados nos tristemente conhecidos trens de deportação. A libertação de Auschwitz, em 27 de janeiro de 1945, foi um marco importante nesse processo. Mais de 7.000 prisioneiros, em sua maioria judeus, foram encontrados e resgatados por soldados soviéticos. À medida que os exércitos aliados avançavam, campos como Dachau, Buchenwald e Mauthausen foram finalmente libertados, trazendo uma nova esperança para aqueles que sobreviveram às severas condições dos trens. Milhares de homens e mulheres, já debilitados, com seus corpos e mentes exaustos, puderam finalmente encontrar alívio. Após a derrota nazista e o fim da Segunda Guerra Mundial, o julgamento de Nuremberg se tornou um marco fundamental na busca por justiça pelos crimes cometidos durante o Holocausto. Realizado entre 1945 e 1946, o julgamento teve como objetivo responsabilizar os principais líderes nazistas pelas atrocidades cometidas, incluindo os crimes de guerra relacionados aos trens de deportação. Entre os acusados estavam figuras-chave como Albert Speer e Adolf Eichmann, que estavam envolvidos na logística da deportação de milhões de pessoas, utilizando a infraestrutura ferroviária para transportá-las para os campos de concentração. Durante o julgamento, os procuradores revelaram como os nazistas utilizaram as ferrovias como parte essencial de seu sistema de extermínio, o que levou à condenação de vários altos oficiais nazistas. O uso dos trens para organizar e realizar a deportação em massa foi um dos aspectos mais impactantes da acusação, deixando uma marca indelével na memória histórica do Holocausto. Após a libertação dos campos de concentração, muitos sobreviventes começaram a compartilhar suas experiências, empenhados em manter vivas as memórias das adversidades que enfrentaram durante as deportações. Esses relatos foram cruciais para documentar as condições extremas enfrentadas nas viagens nos trens que partiam para campos como Auschwitz, Treblinka e Mauthausen. Os sobreviventes contaram sobre o medo e o caos que vivenciaram dentro dos vagões. Entre os relatos mais tocantes estão os de aqueles que conseguiram escapar de situações extremas, como Elie Wiesel, que em seu livro Noite descreve as duras condições dos transportes, onde a esperança parecia desaparecida e a dor era um companheiro constante. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, as ferrovias que haviam sido usadas para transportar prisioneiros durante o Holocausto começaram a ser abandonadas, mas deixaram um impacto profundo na história. Os aliados encontraram trens e infraestrutura ferroviária marcados pelas cicatrizes do sofrimento, sendo impossível reparar o trauma que haviam testemunhado. Estações como as de Auschwitz, Treblinka, Sobibor e Mauthausen ficaram como testemunhos vivos dos eventos que ocorreram nelas. No período pós-guerra, a Alemanha enfrentou o desafio de reconstruir suas ferrovias, mas a memória do passado permaneceu. No presente, algumas estações foram preservadas como memoriais, e a Deutsche Bahn, a companhia ferroviária alemã, teve que reconhecer sua ligação com o regime nazista.
Nos anos após a guerra, o mundo começou a estabelecer memoriais em várias estações ferroviárias e campos de concentração para garantir que a memória dos eventos trágicos dos transportes não fosse esquecida. Em Auschwitz-Birkenau, a estação se tornou um importante local de lembrança, onde sobreviventes e familiares das vítimas se reúnem anualmente para prestar homenagem. Em 1979, a Unesco reconheceu o campo de concentração de Auschwitz como Patrimônio da Humanidade, consolidando-o como um símbolo de dor e da importância de não esquecer. Museus como o Museu do Holocausto em Washington, D.C., e o Museu do Holocausto em Berlim servem como centros educacionais para ensinar as novas gerações sobre esse período sombrio da humanidade. Décadas após o fim da guerra, diversas iniciativas surgiram para preservar a memória do Holocausto e prestar homenagem às vítimas. Uma das formas mais simbólicas foi a criação de viagens educacionais e memoriais ferroviários que reconstroem o trajeto dos deportados, permitindo que novas gerações compreendam a dimensão do horror vivido por milhões de pessoas. Na Alemanha, o projeto Zug der Erinnerung, Trem da Memória, iniciado em 2007, percorreu diversas cidades, expondo em vagões originais a história das crianças deportadas pelos nazistas, museus e memoriais em Auschwitz, Treblinka e Mauthausen também. Na Itália, desde 2005, o Treno della Memoria leva jovens aos antigos campos de concentração para a conscientização sobre o Holocausto. À medida que os últimos sobreviventes do Holocausto envelhecem, suas histórias se tornam ainda mais essenciais para preservar a memória dos horrores vividos. Instituições como o United States Holocaust Memorial Museum e o Yad Vashem trabalham ativamente na coleta e preservação de testemunhos, garantindo que as vozes dos sobreviventes continuem a ecoar pelas gerações futuras. Projetos como o da USC Shoah Foundation já registraram milhares de depoimentos em vídeo, permitindo que a história seja contada por aqueles que a viveram. Relatos de sobreviventes, como os de Ruth Kluger e Primo Levi, oferecem visões impactantes sobre a brutalidade dos transportes nazistas. Eles descrevem o desespero nos vagões, a perda de familiares e a incerteza do destino final. A memória do Holocausto permanece viva através dessas vozes, garantindo que o mundo jamais esqueça o que aconteceu. Os trens, durante o Holocausto, não foram o único exemplo de transportes usados em genocídios. O genocídio armênio de 1915, perpetrado pelo Império Otomano, também envolveu a deportação forçada de milhares de armênios em trens e marchas rumo ao deserto sírio, onde a maioria perderam suas vidas. Ainda que menos sistemático que no Holocausto, o uso de transportes em genocídios tem sido uma prática recorrente em regimes totalitários. No Camboja, entre 1975 e 1979, o regime dos Khmer Vermelhos, liderado por Pol Pot, organizou deportações em massa para os chamados campos de reeducação, que na prática eram locais de extermínio. Mesmo décadas após a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto continua enfrentando o perigo do negacionismo. Grupos e indivíduos, desde os anos 1950 até os dias atuais, tentam minimizar ou distorcer os fatos do extermínio de 6 milhões de judeus e outras vítimas. Afirmações sem base científica questionam a escala do genocídio, o funcionamento das câmaras de gás ou a brutalidade dos trens para Auschwitz, Treblinka e Sobibor. Essas tentativas infundadas de manipular a verdade representam uma ameaça contínua à memória e à educação sobre o Holocausto. A educação é a maior arma contra a distorção dos fatos,
garantindo que a memória do Holocausto permaneça preservada e protegida contra tentativas de apagamento histórico. Em 15 de março de 1943, começou a deportação em massa dos judeus de Salônica, um dos centros mais importantes do judaísmo sefardita na Europa. Sob o comando da SS, cerca de 50.000 judeus foram forçados a embarcar nos trens rumo a Auschwitz-Birkenau, com viagens que duravam até 18 dias. A maioria foi enviada diretamente para as câmaras de gás e apenas cerca de 2.000 sobreviveram ao Holocausto. Antes da ocupação nazista, Salônica era conhecida como a Jerusalém dos Balcãs, com uma comunidade judaica próspera e secular. Após a deportação, a cidade ficou quase sem judeus e as sinagogas, casas e cemitérios foram destruídos ou ocupados pelos nazistas. A estação ferroviária de onde partiram os trens se tornou um símbolo de perda e sofrimento. Muitos documentos sobre os trens foram destruídos pelos nazistas antes da queda do Terceiro Reich, mas um grande número de registros sobreviveu. Historiadores e arquivistas trabalharam incansavelmente para localizar documentos esquecidos, revelando a extensão da participação da Deutsche Reichsbahn no Holocausto. Registros encontrados em arquivos na Alemanha, França e outros países demonstraram a logística detalhada dos transportes para campos de extermínio como Auschwitz, Treblinka e Sobibor. Nos julgamentos de Nuremberg, 1945-1946, listas de deportação e ordens ferroviárias foram apresentadas como provas irrefutáveis do extermínio sistemático. Em 2007, o International Tracing Service, ITS, na Alemanha, abriu ao público milhões de documentos sobre deportações, permitindo que descendentes de vítimas rastreassem o destino de seus familiares. Em 26 de novembro de 1942, os nazistas iniciaram a deportação dos judeus noruegueses para Auschwitz. O transporte foi organizado pelos ocupantes alemães com a colaboração da polícia norueguesa, sob o regime fantoche de Vidkun Quisling. Naquela data, 532 judeus foram embarcados no navio SS Donau, que os levou de Oslo a Stettin, onde foram transferidos para trens rumo ao campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau. No total, cerca de 770 judeus noruegueses foram deportados durante a guerra, e apenas 34 sobreviveram. A deportação dos judeus da Noruega foi um dos capítulos menos conhecidos do Holocausto, mas demonstra como a máquina nazista de extermínio se estendeu a toda a Europa. Durante a ocupação nazista, as ferrovias da Lituânia desempenharam um papel sombrio no destino de muitos judeus. A cidade de Kaunas foi um dos principais locais de deportação. Em 1941, após a invasão da União Soviética, muitos judeus foram forçados a viver no gueto de Kaunas. Inicialmente, a maioria foi levada para locais de extermínio próximos, mas a partir de 1943, 1944, os trens começaram a transportar os sobreviventes para campos distantes, como Riga, Stutthof e Auschwitz. Hoje, a estação de Kaunas, preservada em sua forma original, serve como um memorial às vítimas. Relatos de sobreviventes relembram o som dos apitos dos trens que marcavam a partida para um destino desconhecido. Com o passar dos anos, historiadores e pesquisadores continuaram a explorar arquivos e documentos ao redor do mundo, descobrindo registros inéditos e informações que ampliaram o entendimento sobre o papel das ferrovias no Holocausto. Em 2006, uma importante descoberta foi feita em Varsóvia, onde arquivos da época comunista foram acessados, revelando listas de deportação do gueto de Varsóvia para campos de concentração. Nesse mesmo período, em Berlim, surgiram documentos-chave sobre a logística dos transportes forçados.
A descoberta de informações sobre a deportação para campos menos conhecidos, como Mauthausen, ampliou o entendimento sobre a abrangência do sistema de deportação e o papel de ferroviários e colaboradores de outros países nesse processo. Em 1943, a Bulgária, que estava sob ocupação do regime nazista, participou do processo de deportação de judeus, principalmente para o campo de extermínio de Treblinka, na Polônia. Em março de 1943, a primeira grande onda de deportações aconteceu, com 11.343 judeus de Macedônia e Trácia sendo enviados para os campos de concentração. Apesar dessa colaboração, a Bulgária também assistiu a um movimento de resistência local. Muitos cidadãos búlgaros se opuseram à deportação de seus compatriotas judeus. Grupos políticos, religiosos e civis, com o apoio de algumas figuras dentro do governo búlgaro e das forças armadas, conseguiram impedir a deportação de mais de 50 mil judeus búlgaros. Em março de 1942, a Áustria, já anexada ao Império Nazista, iniciou um dos maiores programas de deportação de judeus para os campos de extermínio, principalmente para Auschwitz-Birkenau. Viena, a capital, tornou-se um centro estratégico para a máquina nazista. Entre 1942 e 1943, milhares de judeus austríacos foram enviados para Auschwitz por esses comboios, enquanto o governo nazista coordenava as operações com a ajuda da Deutsche Bahn. Contudo, em 1943, começou a surgir uma resistência austríaca que agia em segredo para sabotar o sistema de transporte nazista. Esses grupos de resistência ajudaram na fuga de judeus de Viena e de outros prisioneiros, dificultando o transporte e aumentando os desafios para o regime nazista. Muitas das ferrovias atuais na Europa e no mundo servem como testemunhas da crueldade durante a Segunda Guerra Mundial. Locais como Auschwitz, Terezin, Mauthausen e outros campos de concentração ainda são acessíveis através das linhas ferroviárias, incentivando os viajantes a refletirem sobre o passado. A construção de memoriais em estações ferroviárias, como em Berlim e Viena, reflete o cuidado das comunidades em reconhecer e preservar o legado do Holocausto. Em diversos países europeus, linhas ferroviárias históricas foram preservadas como símbolos do legado de resistência e memória. Esses sítios também servem como locais educativos sobre o horror dos comboios de morte e a importância de nunca esquecer. A educação sobre o Holocausto tem se tornado uma peça central na formação de cidadãos conscientes em muitos países. Escolas na Alemanha, Polônia e Áustria incorporaram o estudo em seus currículos, destacando as linhas ferroviárias como uma parte integral da história. No Holocaust Memorial Museum, em Washington, D.C., exemplos dos comboios do extermínio são exibidos para jovens de todas as idades, com interpretações visuais e relatos de sobreviventes. Essa educação também se expande para o meio digital, onde plataformas online disponibilizam arquivos históricos e vídeos interativos sobre a máquina ferroviária nazista. Documentários e filmes sobre o tema ajudam a manter viva a memória e a conscientização global sobre a desumanidade do Holocausto. O último vagão representa uma parte esquecida da história, marcada pelas memórias dos que sofreram durante os momentos mais difíceis do Holocausto. Registros históricos, muitas vezes danificados pelo tempo ou pela destruição de documentos, durante a guerra, dificultam o resgate completo de muitas histórias. Em países como Polônia, Alemanha e Áustria, documentos de transporte e relatórios militares ainda são parciais, deixando lacunas no conhecimento do que realmente aconteceu. À medida que as cidades como Varsóvia e Berlim mudaram com o tempo,
Alguns rastros das rotas dos trens se perderam. No entanto, o trabalho de historiadores, antropólogos e familiares de vítimas tem trazido à tona novas informações sobre os destinos e os passageiros desses vagões. O último vagão simboliza os laços quebrados, as famílias separadas e as vidas interrompidas. Nunca mais. Este é o compromisso que ecoa ao longo dos trilhos e vagões que, durante o Holocausto, transportaram milhões de pessoas para destinos cruéis. A promessa de não esquecer o que aconteceu é uma responsabilidade compartilhada por cada geração. A memória coletiva do sofrimento das vítimas deve ser preservada por todos, em todos os cantos do mundo. O Holocausto não deve ser obscurecido por distorções históricas ou negacionismo, que tentam minimizar a gravidade do que ocorreu. As ferrovias, assim como os campos de concentração, são testemunhas de um capítulo sombrio da história humana. A educação sobre o Holocausto, a manutenção de memoriais e o compromisso com a verdade histórica são fundamentais para garantir que o nunca mais seja mais do que um desejo, mas uma promessa cumprida.